pessoal? Bom rever vocês de novo depois de tanto tempo, né? A gente vai então falar um pouquinho sobre a nossa apostila de ciências, tá bom? A nossa segunda apostila, aquela que vocês receberam depois. Nessa segunda apostila, a gente trabalhou 4 habilidades que a gente precisaria trabalhar durante essa pandemia, tá certo? Bora lá então começar a responder elas? A primeira semana a gente falou um pouquinho sobre as drogas lícitas, que são aquelas que podem ser utilizadas porque a sociedade deixa, porém o detalhe, elas só podem ser utilizadas se o médico passar ou se, por exemplo, você for maior de idade. Não é qualquer pessoa que pode chegar e utilizar elas, não. Então, como exemplo, a gente tem o cigarro, que vai ter uma droga chamada de tabaco dentro dele, tá certo? O álcool, que esses dois só podem ser utilizados por pessoas maiores de idade. A gente tem os analgésicos e os anorexígenos, que eles são utilizados como um tratamento, como um medicamento. Lembram lá da aula que a gente viu faz um tempinho? A gente fala então sobre o uso de medicamentos e o médico é que vai indicar esses medicamentos, tá bom? As drogas lícitas, por exemplo, são drogas lícitas são aquelas permitidas por lei, as quais são compradas praticamente de maneira livre e seu comércio é legal. Então, quando a gente fala de droga lícita, a gente está dizendo aquela que a lei permite, tá? Claro, com as suas possibilidades. E a gente tem as drogas ilícitas, que são aquelas que eu não posso consumir, que a lei diz, ó, não pode porque isso daqui faz mal. E aí ela se baseia em estudos científicos para deixar isso daí claro, tá? Como, por exemplo, a gente tem a maconha, a heroína, o crack e a cocaína. Então, ó, essas 4 drogas aqui, existem muitas outras mais, com certeza, mas todas elas podem causar problemas à nossa saúde, elas podem nos causar mal. E isso daí a gente tem que impedir de acontecer, ok, pessoal? Então, ó, a apostila de vocês pedia para vocês fazerem uma pesquisa. E aí, o que é que vocês tinham que fazer nessa pesquisa? Eu vou ler ela e explicar um pouquinho. Ó. Em seu caderno, elabore um texto explicando a ideia dos seus familiares sobre o uso de antibióticos, se eles sabem como tomar, se eles conhecem o termo e se já tomaram sem receita médica. Então, você vai colocar lá no texto o que é que tua família sabe sobre antibióticos. Já ouviu falar sobre isso? Já tomaram sem receita ou tomaram com receita? Bota aí no teu caderno em um texto pequenininho, só uma explicaçãozinha do que é que a tua família sabe, tá? Então, qualquer pessoa que está na tua casa vai lá, pergunta e deixa no caderno registrado o que eles sabem, ok? No segundo, a gente tem uma atividade do sistematize. O que seria isso? Ó, em seu caderno, realize a construção de uma tabela com 5 drogas consideradas lícitas e 5 drogas ilícitas, destacando seu efeito no corpo. Procure em livros ou perguntando a seus familiares se eles conhecem alguma dessas drogas. Livros na internet, com a família, com os vizinhos, tá certo? Então, usa máscara, vai lá no vizinho e pergunta se ele já ouviu falar. Com a família, pergunta lá na tua família se eles já ouviram falar de alguma droga lícita ou ilícita. E aí, quando você souber o nome da droga, você coloque também o efeito dela no corpo. Por exemplo, o álcool, ele vai desinibir socialmente a gente. A maconha vai trazer problemas neurológicos. Então, a gente vai estabelecendo tudo isso baseado na droga que a gente está escolhendo, tá? Seja ela lícita ou ilícita. Aí vocês fazem uma tabelinha e botam aqui, ó, o nome da droga e o efeito dela. O nome da droga e o efeito dela, ok? Na segunda semana, a gente teve, então, a necessidade de falar um pouquinho sobre as células e suas funções. Então, a gente relembrou lá o que é um ser microscópico, porque as células são são estruturas microscópicas de nós, seres vivos, tá? Então, a gente tinha uma célula animal, uma célula vegetal e uma célula procarionte. Essas duas eu chamo de células eucariontes. Por quê? Eu quer dizer verdadeiro. Então, ó, eu tenho um núcleo verdadeiro. As células eucariontes apresentam um núcleo verdadeiro, seja ela animal ou seja ela vegetal. Quando a gente fala das células procariontes, a gente está dizendo que é antes do núcleo, antes do carionte. E aí seria, na realidade, onde eu não consigo ver um núcleo definido. Esse material genético dela fica rodando para todos os lugares aqui, tá? Um exemplo que a gente consegue perceber, ó, dos procariontes eu tenho as bactérias, certo? E dos eucariontes, o animal, a gente tem, por exemplo, o ser humano, que vai ter
células do tipo animal, e nos vegetais a gente vai ter as plantas, que vão apresentar célula do tipo vegetal, ok? E aí, ó, na hora que a gente fala dessas células, a gente tem que entender que quando a gente é um ser pluricelular, que apresenta mais de uma célula, então o que vai acontecer é que essas células vão começar a ter funções. Elas podem acabar se juntando e formando um tecido, tá bom? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o nosso sangue, para o nosso vaso sanguíneo, a gente vai observar que eu tenho glóbulos vermelhos, que têm a função de transportar oxigênio. A gente vai ter, ó, glóbulos brancos, que têm a função de proteger o nosso corpo. E a gente vai ter, por exemplo, as plaquetas, que são pedacinhos das células que têm por função impedir que a gente sangre muito. Então, ela ajuda na cicatrização. É como se fosse um tampão na hora que a gente se corta, tá bom? Então, eu tenho esses 3 fatores dentro do sangue. Eu tenho 3 tipos de células dentro do sangue. Na realidade, um é meio que quebradinho de uma célula. Mas, ó, se eu tenho tipos celulares diferentes, o que eu vou ter na realidade não vai ser só um sangue. O sangue ele é chamado de tecido, porque é quando eu tenho várias células e essas células vão desempenhar uma função. Quando eu junto elas e elas desempenham função, eu digo que o sangue é sim um tipo de tecido, tá bom? E aí a gente tem lá a nossa segunda semana, um #responda. Então, são 5 questões que a gente tem que responder e eu trouxe elas aqui para a gente poder responder, tá? Primeiro, ó, o que são células? Como a gente já sabe, a gente pode colocar vários tipos de conceitos para as células, tá? Mas eu trouxe um aqui para vocês darem uma olhada, ó. Pequenas estruturas vivas que têm por função diferentes atividades, dependendo de qual se fala. Se eu falo célula, por exemplo, nervosa, eu tenho a função de interpretar sensações. Se eu falo célula dendrítica, é uma célula dentro das células nervosas que vão apresentar, por exemplo, doenças, algum problema que aconteça. Se eu falo, por exemplo, célula pulmonar, vai ajudar a gente a respirar. Célula epitelial, aquela da pele, ajuda a gente na proteção. Então, eu tenho vários tipos de células que podem aparecer, tá bom? No segundo, eita, apareceu 1 e 1, mas na realidade é 1, 2 e 3, tá certo? Então, ó, o segundo, como podemos diferenciar os seres chamados de unicelulares e pluricelulares? Os seres pela quantidade de célula. A resposta básica é essa. Quando a gente fala dos unicelulares, apresentam somente uma célula. Quando a gente fala dos pluricelulares, 2 ou mais células, ok? E terceiro, o que é o material genético? E dei um exemplo dele. Então, ó, o material genético é a nossa biblioteca genética. É ele que vai guardar tudo que a gente é, tá certo? Então, capaz de guardar nossas informações e produzir substâncias para o funcionamento da célula. Um exemplo que eu creio que todo mundo aí já ouviu falar, pelo menos em programa de TV, ou escutou dentro da sala de aula, em algum momento já ouviu falar, que é o DNA, que ele está dentro das nossas células, lá no núcleo, e ele serve como essa biblioteca genética da gente. Todas as nossas características estão dentro lá do nosso DNA, tá bom? Quarta questão. Construa uma tabela que indique 3 tipos celulares e suas funções. Já falei algumas aqui, mas ó, procurem 3 tipos celulares. Então, por exemplo, célula do pâncreas, célula do fígado, célula do coração. Coloca aí os tipos celulares e diz qual é a função dela, tá bom? Então, vocês procuram esses tipos e colocam lá a função delas, tá certo? E por último, a nossa quinta questão. Se temos muitas células juntas, como no caso do sangue, que aparecem células vermelhas, que transportam oxigênio, células brancas, que defendem o corpo, e plasma, que contém um líquido para elas se locomoverem, como chamamos esse conjunto? Então, se eu tenho várias células trabalhando, eu tenho um líquido lá, eu tenho resquícios de outra célula, que são as plaquetas, eu tenho várias estruturas fazendo a mesma função, como é que a gente chama o conjunto? Esse conjunto a gente chama de tecido, ok? Então, na segunda semana, a gente tem essa possibilidade aí e, se eu não me engano, ela finaliza com pesquisa. Ó, você sabe o que é dependência química? Se sim, como ficou sabendo desse termo? Por quê? Quando a gente falou lá na primeira semana sobre as drogas, a gente entendeu que elas agem no nosso corpo. Na segunda semana, a gente entende um pouquinho como funcionam as células. E as drogas agem diretamente nas células do sistema nervoso. Então,
Quando a gente fala de dependência química, o que é que seria isso? Você já ouviu alguém falar sobre isso? Já teve algum caso na comunidade que você mora? Já teve algum caso na tua família? E se sim, como é que você ficou sabendo desse termo? Caso não, pessoal, vocês podem colocar lá, não conheço nada sobre esse termo. E aí vocês vão pesquisar para entender um pouquinho mais. Se sim, você vai explicar como é que você conseguiu estabelecer isso, tá bom? E aí, a terceira semana, então, a gente começa com um tema que é um pouquinho muito escutado por vocês, principalmente quando vocês fazem uma besteirinha. A mãe de vocês diz, eu tô ficando com o sistema nervoso à flor da pele, eu tô ficando estressada. Por quê? Na realidade, ela tá com o sistema nervoso à flor da pele porque ela tá muito excitada de não conseguir fazer alguma coisa com vocês. Porém, isso que está acontecendo é só o sistema nervoso dela funcionando normal, um pouquinho a mais do que o normal na realidade, um pouquinho mais rápido do que o normal. Mas em todos os momentos, até quando a gente está fazendo relaxamento, rezando, orando, a gente está com o sistema nervoso ativo. Ele funciona em todos os momentos, tá bom? O nosso sistema nervoso, ele é feito de células chamadas de neurônios. Olha aqui, a estrutura de um neurônio bem bonitinho. Esses neurônios, eles se comunicam entre si. Eles podem se comunicar de duas formas. Ou quando eles soltam uma descarga elétrica, ou quando eles soltam uma coisinha chamada de neurotransmissor. O neurotransmissor vai ser uma estrutura química do neurônio que faz com que o outro fique excitado, fique ativo, que ele ganha atividade. Ele estava lá meio querendo dormir, e aí chega um neurotransmissor e toca assim no neurônio, ele acorda e manda fazer alguma ação, tá bom? Então, nessa terceira semana, a gente tem um sistematize que diz o seguinte: tentando entender como funciona um cérebro, crie um texto de até 25 linhas que possa explicar como ocorre a conversa entre todas as células desse órgão tão importante. Então, vocês vão pegar isso que eu falei quase agora, vão pesquisar e vão tentar criar um texto de até 25 linhas, tá? Não façam aquele texto de 2, 3 linhas, não. Tentem botar um pouquinho mais de coisinha, porque assunto tem para vocês colocarem, certo? Como as informações são distribuídas por todo ele. Então, como é que o cérebro vai ter todas as informações distribuídas? E como levamos a informação de um corte no pé, então como é que um corte no meu pé consegue chegar ao meu cérebro? Como é que eu consigo interpretar isso aí? Tá bom? Então, tentem fazer isso para a gente poder estabelecer um pouquinho mais do conhecimento. Outra coisa também é a parte do representando. Esse assunto daqui é bem interessante porque vocês vão estar bem livres para fazer o que vocês quiserem. Não é fazer nada não, tá? É pelo menos a obrigação de fazer alguma coisa. E aí o que é que vocês vão fazer? Em seu caderno, organize um texto, uma música, uma paródia, um desenho, uma poesia, um cordel ou qualquer outra representação artística. Então, se tiver alguma dúvida, fala com o professor de arte, pede ajuda. Professor, passou lá em ciências uma coisa e eu estou precisando de ajuda. Então, ele vai dar uma ajuda para você tentar fazer, tá? Que retrate alguém oferecendo um entorpecente, uma droga ilícita para você. E a sua atitude frente a essa oferta. Então, se por exemplo eu estou aqui e eu ofereço uma droga ilícita para você, como é que você agiria no caso? Como é que você diria para aquela pessoa, não quero não? Quais são as interpretações que você vai tirar? Você lembra naquela aula que a gente teve lá atrás, que a gente falou um pouquinho sobre como as drogas impactam na nossa vida e como a gente tem que pensar muito antes de aceitá-las, ok? Então, usem a imaginação, deixem ela fluir, deixem ela voar para vocês chegarem a algum lugar, para chegar nessa resposta, tá bom? E para a gente chegar na nossa última semana, a gente tem esse carinha daqui que é muito estranho, ele é muito feio, tá? Mas ele é feio assim porque ele está representando os nossos sentidos. Ele está representando o quanto que a gente sente, o quanto o nosso cérebro vai mandar de informação para alguma região do corpo. Por exemplo, olha como as nossas mãos são bem grandes. É porque aqui eu consigo sentir muito mais do que em qualquer outro lugar do nosso corpo. Olha o braço como é fininho. Por quê? Porque eu não tenho muita sensibilidade no braço do que eu tenho na mão. Na mão, em qualquer ponto que eu toque, eu vou sentir. No braço eu sinto, mas eu não sinto com tanta exatidão. É totalmente diferente a sensação de um lugar para o outro. Esse carinha daqui, a gente chama ele de homúnculo, tá certo? O termo é bem dificilzinho, mas aí o que vocês precisam saber é que quando a gente fala desse carinha, a gente está falando dos nossos sentidos.
E aí, o que é que isso ajuda? Ajuda a mostrar como é que a gente pode se organizar quando, por exemplo, perde um dos sentidos. Quando eu perco, por exemplo, a visão, a gente vai ver já já um pouquinho sobre ela. Percebam que o melhor lugar para que eu possa enxergar é com as mãos, porque ela é muito sensível, tá certo? Então, quando a gente perde um sentido, o outro acaba dando um suporte a ele. E aí, dentro desses sentidos no corpo, a gente conhece aqueles 5 sentidos principais. Que sentidos são esses? O paladar, o tato, a audição, o olfato e a visão. Quais são os órgãos que vão ser responsáveis por identificar cada um? Ó, a visão é o meu olho, tá certo? Então, com o meu olho, eu consigo enxergar as coisas. No meu olfato é o meu nariz, eu consigo sentir cheiro das coisas graças ao meu nariz, certo? Quando a gente quer ouvir, a gente utiliza o nosso ouvido, então nossa audição é pelo ouvido. Quando a gente quer sentir algo, o tato. E lembrando, o tato não é só na mão não, tá? Aqui em toda a região, ó, esse daqui está representando o nosso tato, então eu consigo sentir muito com a boca, muito com a mão, muito com o pé, tá certo? Então a gente consegue observar esses detalhes. E o paladar, a nossa língua. Lembrando, como a gente está nesse momento de pandemia, quando a gente tem a falha, por exemplo, do paladar e do olfato, a gente pode indicar que a gente está com uma gripe. Essa gripe não necessariamente quer dizer o Covid, tá certo? O Covid tem esse sintoma também, mas não necessariamente a gente vai acabar desenvolvendo o Covid só porque não está sentindo o cheiro e o gosto dos alimentos, tá bom? Então, ó, o praticando ele pede para você e o seu responsável ficarem brincando dentro de casa. Não é nada para vocês conseguirem assim criar um texto gigantesco. Não, é para você brincar. Como é que você vai brincar? Você vai juntar, eu vou fazer um resumão aqui para não ter que ler isso tudo, tá bom? Vocês leem na apostila. Você vai pegar o seu responsável, colocar ele para brincar com você do seguinte modo. Pega uma venda, fecha teu olho, pega o responsável e pede para ele trazer algumas coisas para você. Como, por exemplo, ó, suco, alimentos pastosos ou geleias com sabor, para que quando ele coloque na tua boca, tu sinta aquilo dali, tá bom? Então, na hora que a gente vai sentir algo, o que a gente vai perceber vai ser, ó, com o nariz tampado e o nariz destampado. Então, eu sento, boto a venda, meu responsável me dá alguma coisa com o nariz tampado, eita, eu fechei o olho, com o nariz tampado e com o nariz aberto, e ver se eu consigo perceber a sensação. O que é que eu vou dar um spoiler para vocês? Ó, a probabilidade é que vocês sintam tudo normal. Porque o nariz tampado ou ele não, a gente não vai ter muito problema porque a boca se comunica com o nariz lá atrás. Então você vai acabar sentindo o gosto da maioria das coisas, tá? Mas quando a gente tem a falha do nosso sistema, de um dos nossos sentidos, o que vai acontecer é que o outro pode tentar superar aquele problema e tentar melhorar um pouquinho. Às vezes não dá muito certo, mas ele sempre vai tentar, ok? E aí, quando vocês fizerem tudo isso daí, vocês vão marcar quantos pontos vocês conseguiram. Pega 3 ou 4 alimentos para poder fazer isso, e aí bota, você, quantos alimentos você conseguiu marcar de pontuação? E o seu responsável, quantos alimentos também conseguiu marcar de pontuação? Depois que você fizer isso, faz o outro, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar, ó, a gente vai então, com a ajuda de um responsável, utilizar a máscara. O que é uma máscara? É esse material daqui, ó. Então, vocês vão ter esse material lá na apostila de vocês. A última folha de ciências está mostrando esse material. Vocês vão utilizar essa máscara para criar o nome de vocês. Por exemplo, aqui, ó, o meu. Meu nome é Aislan, certo? E aí, o que é que vocês vão fazer? Eu botei aqui bem gigantão para a gente poder desenvolver, ó. Coloquei aqui o nome Aislan e eu vou virar a folha e vou furar aonde está com a marquinha preta grandona. Por quê? Na hora que eu furar elas, deixa eu furar aqui para vocês, ó. Na hora que eu furar elas, eu estou furando com a caneta, o indicado é que seja menorzinho, mas já dá para servir, ó. Furei aqui, fiz um buraquinho, e aí nesse buraquinho eu vou perceber que quando eu passar o dedo, vai estar o buraquinho para sentir. Isso daqui a gente chama de braille. Quando as pessoas elas não conseguem enxergar, elas leem nesse formato. Elas têm uma reguinha bem bonitinha que vai ter todos os espaços para elas tentarem colocar todas as letras que elas tiverem. Então, ó, se ela está tendo uma letra,
a gente vai ter essa máscara aqui para ser utilizada. Então, na reguinha dela vai ter lá 6 espaços e ela vem com um alfinete e vai furando esses espaços. Por que com alfinete? Porque quando ela passar o dedo, ela vai conseguir sentir tudo aquilo, tá? Então, você pegou sua folha, vira ela, fura por trás e depois você vai fechar o olho. Você faz isso com o seu nome e o nome do seu responsável, tá certo? Quando finalizar, você vai dividir a folha em duas e aí mexe. Aí o seu nome, você vai tentar identificar qual é, fechando o olho e passando o dedo lá sobre o braille, para tentar entender quais são as letras que vão estar presentes e o seu responsável também. Então, por exemplo, o meu nome começa com A, eu vou aqui, passo o dedo, percebo que só tem um buraquinho furado dos 6. Então, só tem um dos 6, eu sei que isso daqui é a letra A. E eu vejo que ele está bem em cima, tá? Percebam que eu preciso tudo estar na mesma linha, eu não posso estar em linhas diferentes, porque é a mesma linha que vai indicar que eu estou falando a mesma palavra. Porque se eu botar subindo e descendo, a pessoa que ela é cega, ela não consegue perceber essa subida e descida que a gente tem. A gente não pode fazer igual o professor faz no quadro, como eu faço muito não, e nem vocês às vezes numa folha de ofício que é subindo ladeira, descendo ladeira, tá? A gente tem que botar tudo retinho, tudo direitinho para a gente poder organizar. Ok, pessoal? Então, nesse momento foi muito bom rever vocês e a gente se vê em um próximo momento. Até a próxima aula. Tchau, tchau!